Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vindo ao canal Pra Vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima e nesta bateria de questões estamos resolvendo a prova do primeiro exame de qualificação da UERJ 2019. Já estamos aqui na nossa sétima questão, que diz assim: 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. A regra de pontuação consistia em marcar 0 ponto para o time perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. A tabela mostra a pontuação final do torneio. O número de empates nesse torneio foi igual a... Então ele me deu aqui uma tabelinha, né, com os 6 times, que ele nomeou A, B, C, D, E e F, e aqui a quantidade de pontos que cada time fez. Tá? E perguntou a quantidade de empates. Bom, eu, assim, classifico essa questão como a questão mais difícil, né, do concurso da UERJ, né, do primeiro exame de qualificação de 2019. Essa aqui certamente foi a questão mais enroladinha, né, um pouquinho mais complicada. Mas nada muito brabo também, nada muito grave, né? Vamos resolver isso aqui de maneira super tranquila. Primeiramente, o que a gente tem que prestar atenção é a quantidade de pontos em caso de empate, vitória e derrota. Aqui ele me deu, olha só. Ele disse que se o time perder, ele não ganha nada, né? 0 pontos. 3 pontos para o vencedor e 1 ponto para cada time, ok? No caso de empate. Show de bola até aqui? Então vamos dar uma liberada aqui, né? Vamos deixar essas informações aqui, liberar um pouco de espaço para que a gente possa resolver melhor. Bom, é uma questão clássica de sistema de equações. A gente precisa montar um sisteminha, né? Então não é muito difícil a gente observar. O grande problema é realmente você conseguir montar esse sistema, porque tem algumas pegadinhas que, se você não ficar ligado, você erra, tá? Então, assim, uma das equações do meu sistema vai sair com a quantidade de jogos, ok? E a outra vai sair com a quantidade de pontos. Então vamos focar nisso, tá? Primeiramente é o seguinte, ele disse aqui que tinham 6 times e todo mundo jogou com todo mundo, né? Olha só, vamos voltar à tela anterior. Ele diz aqui, ó, que no torneio cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. Então, todo mundo jogou com todo mundo uma vez. Como é que eu faço para achar a quantidade de jogos, né? Eu tenho 6 times, todo mundo jogou com todo mundo, quantos jogos foram? Bom, eu tenho algumas maneiras de calcular essa quantidade de jogos. Como aqui eu tenho uma quantidade pequena de times, eu poderia contar isso de maneira manual, sem problema nenhum, ok? Por exemplo, né, vamos colocar aqui então o total de jogos. Olha só, fazendo de maneira manual. Eu poderia, por exemplo, fazer um jogo entre os times A e B. Um jogo. A com C, 2 jogos. A com D, 3 jogos, tá? Aqui com esse, 4, 5, ok? Com o time A já não tem mais. Aí eu venho para quem agora? B e C. Então, B e C aqui, ó, 6. Com esse aqui, 7. Com esse aqui, 8. Com esse aqui, 9. Agora eu vou para C e D, ó, 10 jogos. 11 jogos. 12 jogos. Esses dois aqui, 13, né? Com F, 14. E E e F, 15. Sem problema nenhum contar desta maneira, tendo em vista que eu tenho uma quantidade pequena, né, de times aqui. Ok? Mas, professor, eu teria que contar sempre assim? Tem nenhuma outra forma de eu contar isso aqui? Sim, lógico. Né? Imagina que fosse uma quantidade imensa de times. Você não iria ficar contando aqui de maneira manual, ok? O que é isso aqui na matemática? É o que a gente chama de combinação, né? Porque se o time A joga contra o time B é a mesma coisa que o time B jogar com o time A, então a ordem não importa, o que a gente chama aqui de combinação na matemática. Lembra de combinação? Lá na matéria chamada análise combinatória, né? Aqui seria uma combinação de 6 times, onde eles se agrupam de quantos em quantos? De 2 em 2. É uma combinação de 6, 2 a 2. Vamos ver que vai dar o 15, que a gente contou de maneira manual, quer ver? Tem a formulazinha da combinação. Você lembra da fórmula da combinação? Combinação de N, P a P é o quê? N fatorial sobre N menos P fatorial, que multiplica P fatorial. Lembra dessa? Então vai ficar assim, ó. 6 fatorial, né? O 6 é o N e o 2 é o P. Então vai ficar 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. A formulazinha de combinação. Vai ter que dar 15, né? A gente já contou manualmente aqui. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó.
6 fatorial, 6 menos 2 vai dar 4 fatorial vezes 2 fatorial. Vou desenvolver o 6 fatorial até chegar ao 4 fatorial para poder cortar. Então vai ficar assim, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, ok? O fatorial de um número, né, é o número multiplicado pelo seu antecessor e assim por diante até chegar a 1, né? Mas aqui eu paro no 4 fatorial para cortar com esse 4 aqui de baixo. Então vou repetir o 4 aqui de baixo. 2 fatorial dá 2, né? Já vou colocar direto 2 aqui. Vou cortar esse 4 de cima com o 4 de baixo. E aí eu vou ter em cima 6 vezes 5, que vai dar 30, né? Dividido por 2, 15 jogos, a gente já tinha feito essa contagem. Tranquilo? Até aqui tranquilo, né? Beleza, eu sei que serão um total de 15 jogos. Agora, se você não prestar atenção, você cai numa pegadinha dessa questão. Porque a gente pensa assim, 15 jogos. Quais foram os tipos de jogos que ocorreram? Jogos com vitória, jogos com empate e jogos com derrota. Se você colocar na sua equação empate mais derrota mais vitória igual a 15, para montar a primeira equação, você vai errar essa questão. Por quê? Porque no mesmo jogo, quando tem uma vitória, tem também uma derrota. E eu não posso contar isso de maneira separada. Percebeu isso? Se eu contasse V de vitória, E de empate, mais D de derrota, igual a 15, eu estaria errando, porque eu estaria contando a vitória e a derrota como se fossem dois jogos diferentes. Na verdade, no mesmo jogo, quando tem uma vitória, sempre tem uma derrota. Ok? Percebeu isso? Então, eu não vou contar nesses 15 jogos vitórias mais empate mais derrota. Eu vou contar somente as vitórias e os empates. Esquece a derrota. Ok? Então, desses 15 aqui, estão incluindo vitórias e empates somente. Tranquilo para você? Show de bola? Bom, vamos lá. Vamos dividir aqui a nossa tela. Então, a minha primeira equação é essa. V mais E, vitória mais empate, é igual a 15. Show de bola? A segunda equação, ela vai sair com um total de pontos. Porque cada vitória vale 3 pontos. Cada derrota vale 0 e cada empate vale 1 ponto. 1 ponto para cada time, ok? Então vai ficar assim, ó. Vamos contar o total de pontos. O total de pontos eu consigo contar através da minha tabelinha aqui, né? Basta somar toda essa linha aqui, né? Eu tenho ali 9 mais 6, 9 mais 6, 15, 15 mais 4, 19, 19 mais 2, 21, 21 mais 6, 27, 27 mais 13, 40. Então eu tenho um total de 40 pontos. Como é que eu faço para calcular esses pontos através das vitórias, dos empates e das derrotas, né? Presta atenção, né? Cada vitória não vale 3 pontos? Então, se eu quiser igualar aqui ao total de 40 pontos, cada vitória eu multiplico por 3. Vai ficar 3V aqui na minha equação. Agora, olha só, aqui tem mais uma pegadinha. Cada empate vale 1 ponto, só que num jogo, quando ocorre um empate, cada um dos dois times ganha 1 ponto. Percebeu isso? Então, na verdade, aquele jogo ali vale 2 pontos, um para cada time. 1 ponto para um e 1 ponto para outro. Então, se liga nisso. Eu não coloco mais 1E, eu coloco mais 2E. Mais 2E, mais 2 empates. Você entendeu isso? Porque é 1 ponto. Eu estou calculando aqui o total de pontos, né? É 1 ponto para cada time. Então, tem essas duas pegadinhas, né? Se você não se ligar aqui, né? Que não precisa contar vitória e derrota, conta como se fosse um jogo somente. E aqui também, né, que o empate é 1 ponto para um e outro ponto para outro, aí você perde a questão, né? Então, por isso assim que eu classifiquei essa questão como a questão mais difícil do primeiro EQ da UERJ, ok? Então tá aqui, né? Precisa colocar a derrota aqui? Não, a derrota vale 0 pontos, tá? Então não há necessidade de colocar aqui. Então eu já tenho o meu sistema. Vamos lá, vamos resolver o sistema aqui pelo método da adição. Vou multiplicar a de cima por menos 3, né? Para quê? Para cortar aqui o 3V com menos 3V, pode ser? Então vai ficar assim, ó, menos 3V, menos 3E, é igual a 15 vezes menos 3, menos 45. A de baixo eu vou repetir, vou fazer a minha adição aqui, perceba que eu corto esse cara com esse, e aí eu vou ter menos 3E mais 2E, menos E. Igual a menos 45 menos 40, menos 5. Né? Multiplico por menos 1, eu vou ter que E vale 5. É justamente a pergunta que ele fez, né? O total de empates. Ok? Então, voltando com a nossa questão aqui, eu tenho a minha resposta ali na letra B, 5 empates. Ok? Então, essa foi a nossa sétima questão
do primeiro exame de qualificação da UERJ 2019. Espero que você tenha gostado da resolução. Deixe o seu like aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito no canal para vencer, faça a sua inscrição agora, ok? Um super beijo para você e até a próxima!